Olá pessoal, boa noite. Vamos aumentar o volume aqui, né? Esqueci. Agora sim. Hello Shirley, boa noite. Sandra entrou aqui também, boa noite a vocês. Adriana, boa noite Shirley, diretamente de Boston. Isso aí. Adriana, boa noite, Adriana. Sete e 1, como sempre, vamos esperar um pouquinho, tá bom, pessoal? Até 7h03, os 2 minutinhos para poder as pessoas entrarem e se acomodarem, tá bom? Para quem não conhece, sou de Vitória, Espírito Santo. Aqui tá hoje tá um friozinho, inacreditavelmente, tá bom? Não sei como é que tá aí em Boston, né, Sheila? Deve estar frio aí, então uns 20 graus aí, talvez até menos, né? E tá até bom, tá agradável o tempo aqui. É um momento que a gente tem que aproveitar o inverno aqui na Grande Vitória. Está ótimo. Esperando as festas juninas. Começam a acontecer daqui. A próxima semana já começa as festas juninas dos bairros aqui. Eu acho incrível, adoro participar. Eu vou levar minha filhinha também para poder participar dessas festinhas. Não sei se onde vocês moram tem festa junina. Em Minas certamente deve ter. Quem mora no Nordeste deve ter, isso é até bem característica, né? As festas juninas de lá são bem famosas. Beleza. Então, pessoal, Rafael aqui mais uma vez, neurologista. Estamos falando do Rota do Alzheimer nas lives às segundas-feiras. Falamos sobre o comportamento na doença de Alzheimer. E eu vou fazer uma pequena modificação. O que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar uma outra live na sexta-feira. Para quê? Porque uma das coisas que acontece aqui é quando as pessoas perguntam, às vezes eu não consigo responder todas as perguntas, e às vezes não são perguntas apenas ao tema que eu trouxe aqui, são outras perguntas, de outras coisas. Eu vi que as perguntas são coisas que a pessoa quer falar, quer expressar a sua ansiedade, é importante isso. Então, eu acho que sexta-feira eu vou colocar uma live curta também, por volta das 13h30, porque é um horário um pouco antes de eu começar meu consultório, para tirar algumas dúvidas. Eu vou entrar online lá e vou fazer essa live com algumas pessoas ali que tiver. Você vai colocando as suas dúvidas, eu vou respondendo, tudo bem? De repente, se eu tiver tempo hábil, eu até posso chamar alguém para conversar. Vou testar isso aí para ver se fica legal, se o horário fica agradável para todo mundo, e a gente vai vendo. Acho que é uma coisa que pode ajudar e fica um pouquinho mais dinâmico, tudo bem? Então, vou começar sexta-feira agora. Então hoje eu vou fazer aqui a live e não vou responder as perguntas. Pode deixar suas perguntas, preferencialmente espero eu colocar a gravação dessa aula, dessa live lá no Instagram, e você comenta lá ou manda um direct para mim, beleza? Então vamos começar, 7h04, atrasei um minutinho a mais aqui, mas vamos começar. E a live de hoje é sobre um tema que é comum no dia a dia da pessoa com Alzheimer, na verdade, no dia a dia da pessoa que cuida do paciente com Alzheimer. E não é tão simples, né? Que é sobre as dores, né? O paciente com Alzheimer que sente dor. E é um tema, quando eu falo de dor, não é só dor, estou sentindo dor. E, na verdade, é uma sensação de desconforto. Às vezes a pessoa pode estar com medo, ela pode estar incomodada pelo barulho do ambiente, ela pode ter levado um susto, pode estranhar, pode ter um cachorro ali, sente medo do cachorro. Então, tudo aquilo causa desconforto na paciente e pode refletir nessa pessoa. Combinado? Então, um pouquinho essa sensação de desconforto. Pode estranhar o ambiente. Vou falar de dor predominantemente, mas também serve para essas outras sensações, né? Espanto, medo. E a dor no paciente com Alzheimer é difícil de perceber. A pessoa não fica com uma etiqueta, eu estou com dor. É difícil perceber, não só para o cuidador, mas também para a equipe de saúde. Não é fácil para a equipe de saúde, às vezes, perceber que o paciente está com dor. Quando um paciente desse
E por que isso? Porque o paciente na fase moderada e na fase avançada, ele vai perdendo a linguagem verbal e ele não consegue falar. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no dente. Ele sempre, às vezes, está tão avançado o Alzheimer dele que ele nem sabe o que ele está sentindo. Ele simplesmente fica irritado, ele fica incomodado e aquilo vai se manifestar no corpo dele e no comportamento dele. E compete a nós fazer o quê? Interpretar tudo isso para poder ver se aquilo, se a gente consegue desvendar alguma coisa. Na fase inicial, a pessoa já fala, não, estou sentindo dor, ele vai até o médico sozinho, ou chama você para levá-lo ao médico. Então, na fase moderada, na fase avançada, é mais difícil. Você tem que aprender a tentar identificar por que essa pessoa está um pouquinho mais desconfortável, ela está, o comportamento mudou, por que isso aconteceu? Será que ela pode estar sentindo dor? É uma infecção urinária? É uma pneumonia? É um resfriado? Que agora nós estamos no inverno, o inverno facilita ter resfriados, o nariz está escorrendo, tem que perceber isso aí, tudo bem? E quando eu digo que a pessoa não consegue se expressar corretamente, é verdade, porque ela sempre vai se expressar, às vezes não a forma como nós gostaríamos, ou na forma como nós entendemos, então ela vai expressar da forma que ela consegue, que às vezes gritando, às vezes ficando mais irritada, mais agressiva, tá? Opa, deixa eu ver aqui, minha colinha está aqui. E isso pode transparecer para você como um sinal de teimosia, uma coisa de birra, mas não. Ali ele está sentindo dor e aquilo se manifesta com uma alteração do comportamento. Beleza, então vamos falar sobre isso. A primeira coisa é, quando você, como cuidador, pode suspeitar que a pessoa está com uma dor que você não está conseguindo identificar. Isso aqui, de repente, ela está sentindo dor? Será que ela está sentindo dor? Como é que faz? Como é que você poderia suspeitar disso? Já falei, já dei uma palhinha, que é a mudança do comportamento. Quando a mudança do comportamento é muito rápida, deve ter alguma coisa acontecendo para que isso tenha causado. Claro, tem que ver, não tomou um remédio diferente, não aumentou a dose, não reduziu a dose, não entrou nenhum remédio a mais. Não, isso não aconteceu. Então, por que está com esse comportamento alterado? Está mais irritado do que o habitual. Isso não era, até ontem não era assim. Por que está mais irritado agora? Aí tem que começar a ver. Então, a mudança de comportamento é um reflexo do desconforto da pessoa. Tudo bem? Então, a pessoa pode ficar mais agitada, pode ficar mais agressiva tanto verbalmente, falar com as pessoas, falar palavrão, ou mesmo de querer arranhar, querer morder. Uma pessoa mais forte, um idoso mais forte, até dar um soco na pessoa. Ou o contrário, a pessoa que é interativa, fazer as coisas, passa a dormir, ficar mais quietinha. O que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu. Você já descartou os remédios? Não. Os remédios são os mesmos. Então tem que mudar o foco e pode ver se isso não pode ser de dor. E às vezes a pessoa dá umas dicas mais evidentes. Como assim dicas? Te dá uns sinais mais evidentes. A pessoa pode colocar a mão na cabeça. Beleza, deve estar com dor na cabeça. Pode colocar a mão aqui no dente. Eu entendi, ela está com dor no dente. Ou dor na barriga, ela pode estar com dor na barriga. Mas quando o Alzheimer está mais avançado, ela nem faz isso. Aí a gente tem que interpretar aqueles sinais. E vem com mudança de comportamento. Não só mudança de comportamento, e também os sinais que a pessoa demonstra pelo seu rosto, pelo seu comportamento, pela sua linguagem corporal. E a mudança de comportamento não é exclusivo da doença de Alzheimer. Isso acontece, é natural do ser humano. Aliás, não só do ser humano, também dos animais. Quem tem, eu não tenho, mas quem tem um cachorrinho, tem um gato em casa, vê, às vezes você chega em casa com muitas visitas, eles adoram, as visitas vai atrás de todo mundo, ou seja, esse cachorro está feliz. Ou, ao contrário, eu quando morava no Rio, uma vez eu entrei no elevador, tinha um cachorro muito grande lá da vizinha lá, e eu entrei no elevador, e ele ficou assustado comigo. Ela foi falar comigo, não, ele está assustado porque eu resgatei esse cachorrinho aqui, que era até um cachorro grande, e ele sofria maus tratos. Então, a pessoa que maltratava ele era mais ou menos semelhante a você. Falava, beleza, então ele ficava assustado, baixava a cabeça. Então isso também acontece com os animais. E nas pessoas surge, mostra
para nós alguns sinais que são fáceis de identificar. Então vamos lá, quando a pessoa, quem trabalha com público percebe isso, quem trabalha, eu sou médico, trabalho nos dois lugares, eu vejo todo mundo, quem trabalha aí com público vendendo, direto as pessoas emburradas, você percebe, quem está mais irritado, pessoa irritada, poucas palavras, frases curtas, sim, não, tá bom para mim, tá? Não quer falar nada, a pessoa pode até, quando está muito mais irritada, com a mandíbula fechada aqui, né? Fecha os dentes e eventualmente até fica com as mãos fechadas, os punhos fechados. Isso é uma característica da pessoa irritada, cara de mal. Você vê isso, a pessoa está claramente irritada ali. Eu que trabalhei muito tempo no pronto-socorro, as pessoas ficavam irritadas ali, esperando, com raiva da gente estava andando ali. Se a gente desse um sorriso, aquela cara, você está brincando aí, cara? Estou aqui sentado. Expressão de medo, quando a pessoa está com medo, ela franze um pouquinho a testa, fica assim, os olhos ficam mais abertos. Quando a gente vai dar uma notícia ruim no hospital para as pessoas, né? Tem um familiar, às vezes, em uma situação crítica, a gente tem que ir lá falar com delicadeza, a pessoa fica, baixa a cabeça, aquele semblante de dor, de medo, que ela sabe que as coisas não estão indo muito bem. Tá? Então, você consegue perceber isso na pessoa, mesmo em qualquer pessoa, e você consegue transferir esse conhecimento para o cuidado que você tem com o seu familiar. A pessoa que está nervosa, está ansiosa, a pessoa que está ansiosa, ela gagueja, tanta velocidade de processamento das informações, ela gagueja, não consegue falar, ela treme bastante, treme as mãos, treme os pés, ela pega uma canetinha dessa aqui, fica mexendo o tempo todo, ela quer descarregar a ansiedade dela em alguma coisa. Para quem viu pelo menos alguns episódios daquele seriado Aeroportos, os policiais olhavam lá, quem é que está mais estressado ali na câmera? Quem é que está mais ansioso? Aquele ali, vou lá nele agora, vou ver sua mala. O cara quase tinha um piripaque, não, essa mala não é minha, o meu primo que arrumou para mim, umas histórias muito doidas, e a polícia já sabe. A alteração do comportamento daquela pessoa. A pessoa estava nervosa, estava querendo embarcar rapidamente. Então são características que não são exclusivas da doença de Alzheimer. São características que você consegue, estão por aí. E você consegue perceber nesse paciente, porque é uma forma do corpo humano de se expressar. A gente sabendo um pouquinho disso aí, a gente consegue ajudar essa pessoa. Quando a pessoa está com dor, né, ela deixa os olhos fechados, você encosta nela, faz uma careta. Então, fica... quem está doente, por exemplo, quem vai trabalhar doente, a pessoa está com um comportamento mais apagado, ela está mais melancólica, porque está sentindo dor. Ninguém está com dor e fica sorridente. Então, são coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e trazer uma melhora para esse paciente, beleza? Então, isso foi como você suspeita. Essa pessoa mudou o comportamento, eu estou achando que está um pouco mais irritado, tem uma expressão de medo. Essas coisas, né, quando alguém sofre em relação ao medo, quando alguém sofre uma violência, quando vai, às vezes, depor, às vezes só escutar a voz lá do criminoso lá, que a pessoa sofreu uma violência, a pessoa fica tremenda, fica com medo, certo? Então são coisas que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia, não é nenhum conhecimento avançado, não. Então nós falamos de como suspeitar que a pessoa pode estar com alteração comportamental decorrente de alguma coisa, decorrente da dor. E como é que eu posso identificar agora os sintomas de dor na pessoa com Alzheimer? A primeira coisa, mesmo que a pessoa seja na fase moderada ou na fase avançada, na fase inicial desconsidera que a pessoa está com uma cognição muito boa ainda. É uma coisa muito simples, que é perguntar para a pessoa ativamente. Pergunta para ela, você está sentindo dor? E pode apontar. Dor de cabeça? Dor no peito? Dor na barriga? Está difícil para respirar? Pergunta isso ativamente. Porque a pessoa, às vezes, essas coisas muito simples, não é simples para ele. Ele não consegue fazer a conexão de que aquela informação é algo importante para ele. Certo? Então é importante você perguntar ativamente. Eu, quando estou nos hospitais, eu estou mesmo no consultório, eu pergunto lá, estou pegando as informações com a pessoa,
você tem pressão alta? Não. Não tem pressão? Não. Aí depois eu pego os remédios, esse remedinho aqui para pressão? Ah não, eu não tenho pressão alta. Eu tomo remédio e a minha pressão é controlada. Então, quando eu vou nos hospitais, eu tenho que perguntar às pessoas, está lá internado comigo, lá, dá um terceiro, quarto dia, eu descubro que a pessoa teve um HIV. Você tem HIV? Tem 10 anos. Você não me falou. Você me perguntou. Então tem que perguntar ativamente, tá? Porque a primeira coisa é essa, você tentar identificar isso na pessoa. Tem que perguntar para a pessoa ativamente se ela sente dor. Combinado? E depois você vai fazer, procurar nessa pessoa, a pessoa está lá, teve lá uma alteração comportamental de um dia para o dia seguinte. O que você pode fazer? Pegar essa pessoa, colocar num lugar bem iluminado, às vezes com uma lanterninha do telefone celular, ou uma lanterninha dessa de você compra no camelô, e examinar ela da cabeça aos pés. Se for, independente se for homem ou for mulher, tira a blusa, tira a camisa, dá uma olhadinha em tudo, que você pode encontrar. Você encontrou essa pessoa totalmente desorientada no dia seguinte. O que aconteceu? Você vai lá, coloca a mão na cabeça dela, passa a mão ali, vê um pouquinho de sangue na sua cabeça, no seu dedo. Aí você vai lá, abre ali o couro cabeludo, tem um cortezinho. Opa, essa pessoa caiu e bateu a cabeça. Você passa a mão na cabeça dela, tem um galo ali, pequenininho, mas teve um galo. Caiu e bateu a cabeça. Certo? Então você passa lá, vê tudo, vê no pescoço, vê aqui nas costas. É muito comum ter herpes zoster, a pessoa que é já idosa, fica suscetível a ter herpes zoster, aquilo dói pra caramba. Antigamente no interior chamava-se de cobreiro. É uma lesão nas costas, às vezes pode ser pequenininho, às vezes pode ser maior, e dói pra caramba, aquilo dói pra caramba. Certo? Tem que usar muito remédio. Herpes zoster é muito incômodo. As mulheres tem que olhar embaixo da mama, porque pode ter ali muita lesão por assadura, fica ali muito úmido, aí gera ali um fungo, fica ardendo, tudo arde pra caramba. A pessoa caiu às vezes no banheiro, você vai ver que tem lá uma escoriação nas costas ou aqui no bumbum, ou perto da coluna. Tem que ver isso aí, importante. A pessoa com diabetes, os dedos do pé, entre os dedos do pé assim, tem muita lesão aqui nessa região, tá? E aquilo dói, porque vai para carne viva, dói pra caramba. Então são coisas que a gente tem que ver. Então pega ali, dá uma olhadinha na pessoa, você faz isso em 2 minutos. Há um tempo atrás, tinha um paciente que fui ver lá no hospital onde eu trabalho, e esse paciente, olhei assim, isso aqui é tétano. E a gente não estava encontrando onde que esse paciente se contaminou por tétano, geralmente tem que ter se cortado com alguma coisa. E nesse dia ele estava com o pé enfaixado e não viu o pé dele. Depois alguém foi lá, desenfaixou o pé dele, tinha um dedão dele, tinha um buraquinho de nada. Então ele pisou no prego há um tempo atrás, e aí ficou acabou desenvolvendo um tétano. Então olha só, uma coisa pequena. Então tem que olhar o paciente, tá? Isso é importante, você faz isso rapidinho, 2 minutinhos, você examina o paciente inteiro, seu familiar rapidinho, tá? E também você pode, além de suspeitar, além de fazer essa avaliação, ver se ele tem uma mancha, se tem uma marca de ter sido machucado, que machucou em algum lugar, você pode agora ver se ele tem alguns sintomas mais específicos, como assim, o paciente idoso, ele tem artrose, ele tem artrite, ele tem dor no joelho, claro que ele tem, é comum isso. Então você pode ver, essa pessoa tem dificuldade para levantar da cadeira, ele não consegue ficar em pé. Por quê? Às vezes os joelhos estão tanta artrose que o peso não suporta, os joelhos não suportam, sente muita dor, não consegue levantar, e às vezes tem que pegar devagarzinho a perna dele, então ele sente dor no joelho, você aperta ali e sente dor no joelho. Às vezes o ombro está com muita dor, você vai pegar ele aqui embaixo da axila, ele sente dor porque o ombro está deslocado, ou está com dor. E aí eu vi um paciente lá onde eu trabalho, estava assim, ó, em vez de estar com o ombro na mesma posição, estava assim, ó. E aí, eu olhei assim, esse paciente está com o ombro deslocado. Fizemos lá um raio-x, o cara estava com o ombro deslocado, precisou até operar. Então é uma observação simples, não precisa ser médico para isso. O paciente fica andando curvado, com o pezinho devagarzinho, não era assim, porque ele está andando assim, está com dor.
Dor no quadril, que é muito comum. Paciente que quer ficar mais tempo sentado que em pé, geralmente é o joelho que está alterado. Já o paciente que quer ficar mais tempo deitado que sentado, o quadril tem alguma coisa. Não consegue mexer a perna para alguma coisa, pô, quebrou um fêmur. Às vezes, se só olhar ali já está tudo vermelho, um hematoma enorme. Então precisa fazer isso aí. Combinado? Alteração na boca. O paciente está com dor no dente. Como é que eu sei que o paciente pode estar com dor no dente? Ele está difícil para comer. Parou de comer, ou está comendo menos. Ou come só de um lado. Por que ele só come de um lado? Ah, porque ali deve ter um dente cariado. Pode ter ali um dente que precisa ser retirado. Pode estar com uma inflamação da gengiva. Ah, ele não come mais, está bebendo só água. Por que isso? Aí você coloca a língua para fora, cheio de lesão na língua, cheio de afta, é até comum, que é até razoavelmente simples de resolver. Então essas aftas não deixam ele comer, deixam ele beber mais água só, geralmente água gelada. Então a gente vai aprendendo isso aí, certo? Será que não é a prótese que está folgada demais? Tem que trocar essa prótese, tem que ajustar melhor essa prótese nessa pessoa? Às vezes pode ser isso. Novamente, não é uma dor, mas é um desconforto. Infecção urinária, pô, deixa o paciente incomodado, pô, dá alteração comportamental pra caramba. O que mais interfere no paciente com Alzheimer é infecção urinária e pneumonia, tá? São as coisas mais comuns. E como é que eu sei que a pessoa pode ter uma infecção urinária? Você coloca a mão na barriga dele ali, ó, aperta devagarzinho, sempre em cima do umbigo, e dá um pulo para trás. Então ali é infecção urinária. A bexiga está inflamada. O xixi na fralda, ou quando ele vai fazer xixi, está com um cheiro horroroso. Você está fedendo esse xixi. Pô, isso pode ser uma infecção urinária. Tudo bem? Então isso é uma coisa. Tá fazendo muito xixi, ou pior, agora está fazendo xixi fora do banheiro, não fazia isso antes, começou a fazer xixi fora do banheiro. Ou seja, é uma incontinência. Está irritado a uretra dessa pessoa. Está fazendo mais xixi e não está conseguindo segurar porque está inflamado. Isso aqui é importante. E constipação. Pô, isso está direto. A pessoa sente um desconforto muito grande sem fazer cocô 3, 4, 5, 10 dias. Ela fica desconfortável, ela não sabe se expressar. Geralmente a barriga fica inchada, barrigão. A pessoa fica totalmente desconfortável porque aquela quantidade de fezes não saiu, então está desconfortável pra caramba. Pode até, numa situação muito grave, até dar dificuldade para respirar. Não é comum, mas pode acontecer. Então tem que ver se a pessoa vê na fralda, fez cocô ontem? Não. Fez hoje? Não. Checa amanhã, fez também? Não. Pô, dá uns 3 dias aí, já tem que começar a colocar ali um laxante, colocar umas frutinhas para ele poder comer, um óleo mineral para poder facilitar a evacuação. Se passar muito tempo aí, tem que ir para o hospital fazer até uma lavagem. Às vezes precisa até fazer nós chamamos de extração manual. Coloca o dedinho lá no bumbum do paciente e vai tirando o cocô, porque está tão petrificado que as medicações não fazem uso. Mas isso gera um desconforto gigante na pessoa. Outra coisa que é comum no paciente com Alzheimer, que ele não percebe, obviamente, e gera muita dor, é quando o paciente é mais acamado, escaras, que fica aquela lesão que fica muito tempo deitado. Gera dor pra caramba. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo tentar aumentar a luz aqui. Não consigo, não. Escaras, aquilo dói absurdamente. As escaras são mais comuns aqui na região do bumbum e também perto aqui da coxa. Isso é onde que dá mais das escaras. E aquilo dói e arde bastante. A pessoa sente muita dor. Às vezes tem que usar tramal para melhorar aquilo ali. E as assaduras. Assaduras por fralda, porque um pouquinho de urina, um pouquinho de fezes bate ali, aí fica ali na região genital muito vermelho, muito assado. Novamente, nas mulheres, embaixo das mamas, acontece isso com muita frequência e gera dor. E mesmo nos homens também, pode estar com uma mama maior, e nas pessoas mais gordinhas, nas dobras, também fica muito assado, aquilo gera dor, gera até mau cheiro, e gera desconforto, a pessoa pode sentir dor e ela não percebe que a dor vem dali. E claro, tem coisas mais comuns, certo? Que são a dor de cabeça, a pessoa fala, às vezes dor de cabeça,
embora dor de cabeça na pessoa idosa aí de 70 anos para cima não é normal, a não ser que ela já tinha uma enxaqueca antes. Já tinha enxaqueca? Já. Então tá tranquilo. Não, essa dor de cabeça surgiu agora. Aí até merece fazer uma investigação, fazer uma tomografia, fazer uma ressonância. Tudo bem? E beleza. Mas, Rafael, você falou muita coisa de examinar a pessoa. Pô, isso é mais uma coisa para o cuidador fazer. Eu vou ter que examinar a pessoa por inteiro, vou ter que suspeitar que ela está com uma dor no dente, ou que ela está com herpes zoster, está com uma lesão embaixo da mama. Só compete ao médico fazer isso. Tudo bem, até acho que se deveria competir a equipe de saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Só que quando você leva o seu pai e sua mãe lá no pronto-socorro, infelizmente não é assim. Um pronto-socorro como a UPA, que é agitada, cada médico lá atende em 12 horas 70 pessoas, cara, ele faz isso rapidamente, ó. Olha assim, ele faz um exame, vê lá o pulmão, vê o coração, dá uma olhadinha por cima ali, sem levantar a roupa, e exames. E acabou. É o que ele consegue fazer, não sei se... claro que não está certo, né? Mas é o que ele consegue fazer. Isso porque os médicos, realmente os mais inexperientes, nem conseguem examinar o paciente com Alzheimer. Ele entende que Alzheimer, né, é o neurologista que tem que ver, não é aqui. E esses exames, às vezes, vão vir todos normais. Se for uma dor no dente, por exemplo, exame de sangue, raio-x, tudo isso é normal. Se a pessoa não examinar, os exames vão ir normais. E aí? Os exames estão normais, mas a pessoa não está normal. Então, é importante você saber algumas coisas para poder passar para o médico. Doutor, ele está com muita dor quando mexe no joelho esquerdo. Ele, pô, beleza, você já orientou o médico, já direcionou, ele vai pedir um raio-x para o joelho esquerdo. Às vezes ele vai ter que apertar ali, vai examinar, pedir alguns exames específicos, ver se tem alguma bactéria que pode crescer. Às vezes, já vi isso em algumas UPAs, o joelho tão inflamado que ele mete uma agulha lá, ó, pum, e retira ali, está inflamado o joelho, e retira e alivia a dor do paciente. Mas você tem que fazer primeiro uma pequena avaliação para poder facilitar isso. Mas se você não fizer isso, você vai dificultar a vida do médico. E você vai ficar lá, quanto tempo você gasta numa UPA ou num hospital? 4 horas, 5 horas, 6 horas, pode ser infinito, né? E às vezes você até ter uma resposta inadequada que você fica insatisfeito. Então assim, quando você tem um pouco de conhecimento, tem um pouco de instrução, a equipe médica, tá lá, a equipe médica, a equipe de saúde, ela te respeita mais, ela vê você como uma pessoa mais instruída, e isso aí faz com que a equipe que está lá te dê um atendimento mais personalizado. Isso acontece comigo, acontece com nós médicos. Quando eu vou ver um paciente, eles me contratam para ir no hospital para ver o familiar deles, o pai, a mãe, o tio, eu vou lá, e aí eles vão me passando as informações, eu estou fiscalizando o trabalho deles. Então eles sabem que tem, olha, tem que... Eu vou lá, faço um laudinho depois, entrego na mão do paciente, aí muda a relação com o paciente, eles são mais agradáveis, agiliza um pouco mais os exames. Isso acontece. Então a pessoa que é mais instruída, ela consegue fazer as coisas andarem um pouco mais. Isso é importante pra gente. Tudo bem? Então, é um trabalho adicional para o cuidador? Mas é importante isso. E além disso, vai ser benéfico para você. Por que isso pode te ajudar? Porque você consegue, pelo menos de uma forma bem ampla e geral, entender que pode acontecer. Pô, tá com dor na barriga, você abre a camisa da pessoa, abre a blusa, aperta ali, pô, tá com dor na barriga. Será que tem uma coisa grave? Será que é uma coisa que comeu? Tá com uma diarreia? Vou ligar para o médico, mandar uma mensagem para alguém. Já pode reduzir, evitar que essa pessoa vá para um pronto-socorro, que essa pessoa fique internada. Você evita que essa pessoa sofra por mais tempo. Você tem um remedinho em casa lá, que tem um remedinho para dor. Vamos colocar um remedinho para dor, de repente melhora. Dá 6 horas, 8 horas, no dia seguinte a pessoa já melhorou, acabou, está resolvido. E às vezes o comportamento da pessoa já voltou. A pessoa, o paciente com Alzheimer que fica desorientado, independente da causa, se ele aparecer no pronto-socorro, principalmente à noite, a chance dessa pessoa receber um diazepam, um clonazepam, um risperidona, um haloperidol e ficar sedado lá porque o médico está lá, acha que ele está simplesmente desorientado, uma crise de desorientação,
às vezes sem procurar as coisas, e continua sentindo dor, e continua piorando o que ele tem lá. Eu já vi, não paciente com Alzheimer, eu já vi paciente mais idoso infartando e o médico fazendo diazepam no paciente, achando que está ansioso. Então a gente tem que ter uma noção para poder conversar lá com a equipe médica, para poder conversar com eles, para poder dar umas informações. Quando eles virem que você é um pouco mais instruído, você pode ter certeza que você vai ter um atendimento um pouco mais personalizado. Tudo bem? Então, é importante você fazer essa pequena investigação, relatar isso. Se tem um médico na qual você leva lá, seu pai e sua mãe, passa para ele. Vai na consulta ou manda um WhatsApp, se te der essa oportunidade. Ó, a mamãe está assim, tal. E pode ver, acontece com a gente aqui, eu tenho que ver. O paciente está assim, está muito tempo, não está comendo. Isso é desidratação. Como é que está a urina desse paciente? Doutor, está com um cheiro horroroso, nem precisa de um pronto-socorro. Colhe a urina, leva lá no laboratório, depois manda o resultado. Vai lá, já faz o remedinho. Então isso já ajuda, evita que vá no pronto-socorro à toa. Então você relatar as coisas já ajuda bastante. Doutor, eu notei que quando ele está acordando não quer colocar o sapato. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa nos últimos 2, 3 dias? Não, teve um dia aí que ele meio que caiu. Você vai lá olhar vamos pedir um raio-x aqui do pé, quebrou lá o dedão. Pô, sente dor pra caramba, não quer colocar o sapato fica ali roçando no dedão, a pessoa sente dor. Então essas informações, você passar para o médico, ajuda pra caramba, ajuda muito. E a dor que o paciente sente não vai melhorar, não vai sumir com a evolução da doença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A doença vai evoluindo, a doença de Alzheimer, mas a dor que o paciente sente é igual. Tanto que uma das funções do neurologista, quando vai ver um paciente na UTI, eu tenho que fazer um estímulo doloroso para ver como é que ele está. Se ele está respondendo. E às vezes vou lá, aperto aqui, ó, em frente ao externo, que é esse osso aqui no tórax, faço aqui, ele faz uma cara. Está sentindo dor. Eu fiz um estímulo doloroso, um estímulo desconfortável, e mesmo ele com várias medicações, não está acordando, ele faz um estímulo doloroso, ele está sentindo dor, mesmo que ele não acorde, mesmo que ele não desperte. Então, mesmo na fase avançada, a pessoa sente dor. Isso é importante, a gente deixar ela tranquila. Combinado? E entender isso, que a pessoa com Alzheimer na fase moderada e avançada, ele vai refletir o que ele está sentindo por meio dos comportamentos mais alterados. Ele não consegue falar. A linguagem verbal dele está prejudicada, mas ele tem a verbagem não verbal, que é a comunicação pelas expressões faciais, os gestos que ele faz. E isso você precisa interpretar. É uma função do cuidador. Importante para você. Tá? Então, pequenas mudanças no comportamento pode ser decorrente da dor. E compete ao cuidador, compete a você, interpretar isso para poder facilitar o tratamento desse desconforto do paciente. Tudo bem? Pessoal, espero que essa live tenha sido boa para vocês, tenha esclarecido algumas coisas. Agradeço a presença de todos. Alguém mandou mensagem aqui, vamos ver aqui, sobre algumas perguntinhas. Deixa eu ver aqui, não consigo deixar de responder. A Mônica Teixeira, paciente na fase avançada. Ela cuida de uma paciente, a minha paciente está na fase avançada. Não intensa, mas com nada. Tu tens, porém, é muito boazinha. Não tem. Tá. Então está falando que a paciente na qual ela cuida está na fase avançada e é boazinha. Ela pode ficar agressiva? Claro que pode. Mas na fase avançada, essa questão de ficar agressiva acontece mais na fase moderada, porque ele está na mudança ali da fase inicial para a fase moderada, então está muito confuso ainda. Geralmente na fase mais avançada pode ficar agressivo, mas geralmente o pico de agitação é na fase moderada. Na fase avançada começa a cair um bocado. Tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de todos, espero ter contribuído. Vou pegar essa live, jogar lá no GPS do Alzheimer, para ficar registrado lá. Mandem mensagens lá, pode mandar direct para mim, que eu respondo.
E sexta-feira eu vou fazer uma live entre 1h e 1h30 sobre perguntas e respostas. Quem tiver uma pergunta, faça lá ou manda antecipadamente que eu respondo já também, que isso também ajuda. Perfeito? Muito obrigado, boa noite para vocês, boa semana. Tchauzinho.